Bom dia a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Estamos hoje com boas notícias, né? Bons ventos vindos aqui do nosso PIB. Também tivemos os dados de emprego dos Estados Unidos sendo divulgados hoje. Então, aí uma série de fatores que estavam sendo muito esperados para essa sexta-feira. O mercado estava ansioso por esses dados. Vamos falar um pouquinho aí de arrecadação, né, das principais aí fontes de arrecadação aí que a gente tem esperadas aí com algumas mudanças do governo. Temos também aí uma discussão para falar ainda, né, nesse sentido em relação ao orçamento que foi enviado para o Congresso ontem. Então, vários assuntos para a gente falar nessa sexta-feira que está animado o mercado está animado nessa sexta-feira. E a gente também, porque estamos, né? Então, bom dia, André, tudo bem com você? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos espectadores aí. Sextou é uma sexta-feira agitada. Os mercados agora vão ter que rebolar um pouco para tentar explicar esse PIB aí, mas vamos aqui hoje detalhar, destrinchar aí o que aumentou, o que caiu, o que foi acima do esperado, por que aconteceu essas certas movimentações do PIB. Então a gente vai explicar tudo. Também vamos falar do orçamento que foi enviado, as novas fontes de receita que o governo pretende ter para você conseguir o famoso déficit zero que o Haddad prometeu aí para todos. E também tem o que está acontecendo no Brasil, no mundo. A gente já adianta que a Bolsa Brasileira está bem animada aí com esse PIBão, vamos dizer assim, nesse PIB bem acima do que estava todo mundo esperando, né? Então vamos começar, Débora, com a notícia do nosso site aqui, a primeira que mostra justamente as aberturas do mercado aí, o que está acontecendo no mundo, Ásia, Estados Unidos, Europa. Faz um resumão aí para todo mundo acordar e já saber aí o que esperar desse mundão hoje aí, exceto o Brasil. Bom, hoje tivemos um dia bem positivo na Ásia, majoritariamente positivo, né? Exceto uma bolsa ou outra como o Hang Seng, as bolsas ficaram bem positivas por lá, né? Então a gente teve o Xangai Composto em alta hoje, em alta porque a gente teve novos estímulos ao setor imobiliário da China. O setor imobiliário está enfrentando dificuldades na China, a gente já falou aqui algumas vezes para vocês, né, que a gente tem ali um setor imobiliário enfrentando algumas dificuldades porque grandes incorporadoras chinesas estão com problema de inadimplência, né, então a gente tem aí esses novos estímulos, novos estímulos aí da China em relação à sua economia, então a gente já viu alguns estímulos vindos aí por meio de juros. Vimos também ali por meio de tributação na Bolsa, né, no mercado asiático, no mercado chinês. E agora também mais um estímulo aí vindo no setor imobiliário. A China está quase com um pacote aí de estímulos que ela está divulgando aos poucos para tentar levantar esse setor. Então esse foi um dos motivos que levou aí a Ásia, né, um dos principais, né, que levou a Ásia, porque a gente teve outros, né, que levou a Ásia para cima hoje. Então a gente teve também o Hang Seng, né, o Hang Seng ele caiu, né, e aí muito por uma questão mais específica, né, então ele não seguiu o movimento da Ásia, né, então um pouco de incerteza ali por ele ser uma bolsa mais volátil e mais sensível a alguns mercados, ele acabou ficando perto do 0 a 0. E o KOSPI, né, o KOSPI hoje teve um movimento bem positivo, né, porque a gente teve uma alta de 6% nas ações da Samsung. A Samsung divulgou novos chips, né? Novos chips aí que estão bem alinhados com o movimento que se espera para a inteligência artificial. O mercado recebeu muito bem esse anúncio, né? E a Samsung puxou aí a bolsa sul-coreana, né, para cima hoje. E também tivemos dados favoráveis de balança comercial por lá. Então um dia bem positivo vindo da Ásia e também vindo do dia anterior aí dos Estados Unidos, principalmente da Bolsa de Tecnologia da Nasdaq, que se descolou do movimento ontem, também por esse entusiasmo com a inteligência artificial. Então a gente veio de um movimento, vamos dizer, misto, né, mas que veio com esse impulso da tecnologia. A gente sabe o peso que a tecnologia tem na Ásia também, então a gente traz esse impulso para hoje de manhã. E hoje ventos mais favoráveis porque a gente teve divulgação de dados dos Estados Unidos, mas isso a gente vai falar depois, porque agora a gente vai falar do PIB, né, aqui no Brasil.
O PIB surpreendeu muito os mercados, de uma forma geral, as projeções eram menores, né? E ele acabou trazendo essa surpresa. E aí, André, explica um pouquinho para a gente aí como é que foi esse crescimento do PIB que está dando o que falar hoje de manhã, né? Tá dando o que falar mesmo, Débora. O pessoal aí muito empolgado aí com o PIB, que veio bem acima do esperado. Para você ter uma ideia, as medianas de mercado estavam em 0,3 a 0,4. Projeção negativa, inclusive, do Banco Central aí dentro da última divulgação do seu relatório trimestral de inflação, que uma das coisas que ele faz também é fazer a projeção da atividade econômica brasileira, mas o PIB surpreendeu. Temos aqui um gráfico para explicar os principais componentes do PIB, né? Então, para quem não está vendo, a gente tem os componentes do PIB que a gente chama de componentes da produção e componentes do gasto ou componentes da demanda. O PIB, para explicar aí para o nosso telespectador, ele é como se fosse uma identidade contábil, ou seja, o valor exato que teve de produção tem que ser exatamente também aquilo que teve de gasto. Então, se você teve, sei lá, X, 100, vamos dizer assim, de PIB dentro da produção, você vai ter que também ter que a soma da demanda vai ter que ser PIB. Ah, mas se não gastou tudo, aí vira investimento, formação bruta de capital físico, né, em forma de estoque. Então, uma coisa tem que ser exatamente igual à outra. Então, a gente teve, no geral, um PIB que cresceu 0,9% em relação ao último trimestre. Lembrando que a gente já teve um crescimento bem robusto, foi corrigido agora dentro dessa última divulgação, era 1,9%, mas agora corrigiu-se para 1,8%. Isso é normal, tá? Toda divulgação de PIB, até por ser um cálculo extremamente complicado de fazer, você tem uma certa correção que é realizada pelo IBGE, então não tem nada de estranho nisso. Você teve que a agropecuária ela caiu 0,9%. Por que aconteceu esse movimento? A gente teve uma alta de 21% no último trimestre, então você estava com uma base estatística bem elevada. E a maior parte da produção agrícola geralmente acontece no primeiro trimestre, quando você tem as primeiras safras de milho, feijão, arroz, café, trigo, soja. Então, o grosso mesmo da produção agrícola geralmente ocorre no primeiro trimestre. Então, o que aconteceu? A gente quase que manteve, mas teve uma leve queda, né, de 0,9%, o que era esperado até pelo grande volume, pelo grande sucesso do setor agropecuário no primeiro trimestre. E a gente tem nos outros dois componentes da produção, que é a agropecuária, indústria e serviço, você teve que a indústria cresceu 0,9%, e o setor de serviços cresceu 0,6%. Agora, observando os gastos, então como que foi realizado esse gasto? Como que esse PIB foi gasto? 0,9% desse PIB foi gasto justamente no consumo das famílias. Então, as famílias consumiram bastante agora nesse momento, principalmente em serviços. O setor comercial está bem estagnado, se levou só 0,1%, mas o grosso foi realmente em serviços. E, inclusive, em serviços financeiros, que teve uma alta de 1,3%, muito fruto do desenrola. Então, as pessoas pagaram também suas dívidas aí nesse primeiro momento, aí com esse desenrola. Então, é importante a gente observar isso. Também em outros serviços, que é geralmente aquele barzinho, salão de cabeleireiro, a manicure, o restaurante também teve uma alta considerável de 1,3% nesse trimestre em relação ao outro. Agora a gente também tem que o governo gastou um pouco mais, gastou um 0,7% a mais do que no último trimestre. Lembrando que gasto do governo aumenta o nível de emprego, que aumenta a renda e melhora as condições econômicas. Então, esse leve aumento aí de gasto, principalmente com benefícios sociais, também gerou um aumento do PIB e foi responsável por isso. A formação bruta de capital fixo, ou seja, o investimento ainda está muito baixo. Lembrando que a gente estava até explicando, né, que você primeiro tem que vender esses estoques, depois produzir na capacidade que a gente tem industrial para depois passar a investir. Então, o investimento deve demorar um pouco para começar a corresponder. Então, esse aí é o lado mais fraco que a gente está tendo agora do consumo. As empresas não estão consumindo para expandir a sua planta produtiva nesse momento. E a gente tem que as exportações crescerem 2,9% e as importações crescerem 4,5%. Então, esse aí é um desenho geral do PIB para todo mundo entender, Débora. E ele veio aí bem alinhado, né, com o que a gente fala aqui mês a mês, naquelas pesquisas mensais, né? A gente normalmente fala que o comércio está enfrentando dificuldades, que as pessoas estão preferindo gastar a sua renda quando tem uma sobra de renda nos serviços. Então, a gente vê esse retrato, né, mostrado aqui agora
mais detalhadamente, agora num dado oficial aí do IBGE, né, com esses dados mais amplos, né, e a gente também vê aí, né, quando eu falo dado oficial do IBGE, eu também estou me referindo ao IBCBR, que a gente traz aqui todo mês, que é considerado um termômetro do PIB, né, então a gente começa a ver, né, esse reflexo daquele IBCBR vindo também aí surpreendendo em alguns meses, como em junho aí, refletindo realmente agora nesse dado oficial. E um dos fatores aí que surpreendeu foi a indústria, né, que acabou pegando também de surpresa, aí ninguém esperava esse crescimento tão grande, né? Exatamente, a indústria cresceu consideravelmente, né? Você tem um crescimento de 0,9, foi o que puxou o PIB pela ótica da produção, né? O grande motor industrial esse trimestre, foi a indústria extrativa, que cresceu 1,8%. Então, é bem considerável esse crescimento da indústria extrativa nesse momento. A indústria de transformação teve uma alta, sim, de 0,3%, a construção civil de 0,7%. A indústria de transformação teve principalmente uma alta puxada pelo aquele programa do governo para você aumentar a venda de carros. Então, você estava numa queda de 0,7% no último trimestre, então a indústria de transformação estava caindo, agora a gente tem um certo aumento da produção industrial aí nesse trimestre. Mas o grande destaque, obviamente, foi a indústria extrativa. Lembrando que a indústria extrativa é minério e também petróleo. Então, você deve ter um peso muito grande de aceleração da Petrobras e da Vale nesse movimento. A gente está tendo que a Petrobras deve ter aumentado seu nível produtivo, a Vale também deve ter aumentado, o preço das commodities está melhorando, a China está começando a comprar um pouco mais de minério aí nesse momento, mesmo com toda a situação da China em relação à sua demanda por commodities, que ela não está crescendo tanto quanto ela deveria, né? Mas isso aí ajuda a explicar essa situação, Débora. E vamos falar um pouco agora do orçamento, então, que o Fernando Haddad agora mandou, e a gente tem mais detalhes agora do orçamento, notícia no nosso site, inclusive, né? Que você tem, então, um orçamento que foi enviado agora com uma previsão de 1,421, né, reais de salário mínimo e de 69,7 bilhões em investimento público, Débora. O mercado gostou disso ou está reagindo um pouco mal em relação a tudo isso? Quando fala de gasto, o mercado nunca gosta. É que ficou até estranho, né? Quando fala de gasto, o mercado nunca gosta. Mas aqui acho que vale aquela provocação que a gente sempre faz aqui, né? Qual é o gasto? Né? Para onde está indo? É um salário mínimo que está aumentando? Esse salário mínimo, a gente sabe que pessoas que têm ali seus rendimentos ou de salário mínimo ou atrelados ao salário mínimo, quando tem ali um aumento, esse aumento normalmente vai para a economia, porque a pessoa gasta o que ganha, e ele multiplica. Né? Mas o mercado ele não consegue ver muito além ali dos seus interesses. Né? Então, eles ficaram um pouco aí receosos com isso. Primeiro, eles ficaram receosos e falaram que a Tebet e o Haddad estavam como se estivessem perdendo a confiança quando falaram do déficit zerado. Então, esse foi a primeira patada do mercado. Como eu falei, não adianta acenar, né, se você não tem ali se você não tem esse aceno de volta, né? Parece que o Haddad está acenando sozinho e o mercado não acena de volta porque sempre quer mais, né? Sempre quer uma cobrança maior, sempre quer ver se vai fazer o dever de casa. Sempre essa cobrança, como a gente falou em outros programas, dos governos mais progressistas, né? Que não acontece do outro lado. Então a gente viu, né, esse primeiro pé atrás do mercado, né, que não gostou muito, né, e também voltou a falar naquele famoso risco fiscal que a gente brinca aqui, que é o primo do fantasma do comunismo, só que no mercado, né, que eles começaram a falar que pode ser que o risco fiscal hoje diminua o movimento da bolsa, que não está acontecendo. Então, assim, né, a gente vê que o mercado começa sempre com o pé atrás, mas depois, né, quando vê que isso está realmente girando a economia, também pode mudar de ideia. Mas o aceno, né, é sempre, vamos dizer, desequilibrado. É sempre um lado acenando para o mercado sem esse aceno de volta. Mas a gente teve aí também as fontes, né, que foram detalhadas, da onde vai vir também aquela arrecadação, né, do governo. Uhum. A gente teve as 7 fontes aí. Exatamente, Débora. A gente teve aqui, até saiu numa matéria do Estado de São Paulo, a gente reuniu essas fontes para todo mundo ver aqui, porque está se esperando justamente esse déficit zero no que vem, né? Então,
E como que você vai conseguir aumentar a arrecadação? Esperado um aumento de 169 bilhões em arrecadação para você ter esse déficit zero, né? Lembrando o seguinte, que a gente já tem um investimento muito baixo. Se a gente pensar em 70 bilhões, 69,1 bilhões de investimento público, pode parecer um volume gigantesco, né? Mas não é um volume tão grande. Você vê assim que o próprio CARF aí, que vai ser uma fonte até um pouco menor de receitas aí que a gente está vendo, mesmo sendo a maior fonte de receitas, ele não é assim, você basicamente vai gastar só um pouco mais do que você vai arrecadar com CARF em investimento público. Então você tem um investimento público até certo, até um pouco estrangulado para você conseguir se adequar às receitas fiscais, dentro da regra que o Haddad mesmo está colocando, né? E vai depender basicamente de investimento privado. Ou também no investimento das estatais. Só para vocês terem uma noção, enquanto você tem um detalhamento de 69,1 bilhões esperado que o governo gaste ano que vem, a Petrobras está cogitando investir 350 bilhões. É muito maior esse volume que a Petrobras está esperando, ou seja, uma empresa estatal quer investir muito mais dinheiro do que o próprio governo federal como um todo. Então, para vocês verem assim como que também esse orçamento não está bem conservador. Lembrando, né, o orçamento que é votado no Congresso, ele é meio que uma obra de ficção, porque muita coisa vai acabar mudando durante o caminho. Isso é normal, não é porque é o governo do Haddad, não é porque é o governo do PT. Todo o orçamento é uma obra de ficção que vai acabar se ajustando no caminho. Isso aí, talvez, desde Pedro Álvares Cabral, ou talvez desde Dom Pedro II, aí, que assinou a Lei Áurea, segundo o nosso governo de São Paulo, mas isso daí acontece desde que o Brasil é Brasil, que o mundo é mundo, e isso acontece em todos os países do mundo. Então, fiquem tranquilos, não é uma exclusividade nossa que a gente tem um orçamento tão fictício assim para acabar ajustando. Mas vamos ver de onde que está saindo cada uma dessas fontes, né? O governo espera que ele conseguiu agora que o CARF voltasse a ter o voto qualificado, ou seja, agora você vai ter então o governo decidindo aí quando você tem disputas jurídicas e você tem então um entrave e um empate entre a decisão. Então agora o governo vai ter esse voto qualificado, então provavelmente você vai ter mais ganhos de causa em relação a questões tributárias para o governo federal. E com isso se espera que você tenha um aumento de receita de 54,7 bilhões no ano que vem. Outra fonte também são em relação às chamadas transações tributárias, né? Então você tem que vai ter transações tributárias de estados e municípios e se espera ganhar 41,2 bilhões. Teve uma decisão do STJ também essa semana que foi muito comemorada pelo governo, porque tinha-se um entendimento anterior de que quando você tinha benefícios estaduais e municipais, isso daí poderia ser descontado de impostos federais. O STJ reviu sua posição e agora você não vai poder mais ter esse desconto. Então, quando você tinha essa situação ocorrendo, você tinha então uma desoneração. Agora, então, de fato, essas empresas que estavam se beneficiando dessa medida, agora vão ter que passar a pagar impostos. Isso daí deve aumentar ainda em 35,3 bilhões. Aí vem os nossos queridos donos de Jeep Renegade. Não é com vocês, gente. É só os super ricos. Então, as medidas de taxação dos super ricos e também de taxação dos offshores têm uma espera de aumentar a arrecadação em 20 bilhões. O juros sobre o capital próprio, que a Débora vai explicar, inclusive daqui a pouco, aí, que está tendo uma verdadeira choradeira aí, né, dentro do mercado, tem um aumento de esperar em 10 bilhões. E também espera que vão regular as apostas esportivas. Então agora você, quando for fazer seu bet, você vai ter que pagar uma certa quantidade. Se está ganhando receita, você vai ter que pagar uma certa quantidade aí como imposto de renda. Mas vai ser, pelo que eu estou vendo, assim, um valor bem alto. Se você ganhar acima de 2 mil numa aposta esportiva no mês, aí sim você vai ter que pagar. Mas se você ganhou só R$50 para comprar sua cerveja de sexta-feira aí porque você apostou num gol do Rony que não aconteceu, mas vamos imaginar que o Rony tivesse feito o gol e você apostasse lá e ganhar R$50 aí no jogo aí. Então esse 50 não vai ser tributado, fiquem tranquilos, mas se você ganhar mais de 2 mil, 3 mil reais no mês com isso, né, que já caracteriza inclusive até fonte primária de renda, aí sim você vai ter que pagar. Então essas são as fontes novas que o governo pretende adotar para conseguir aumentar a receita e tentar chegar no tal do déficit zero agora nesse momento, Débora. E o juros sobre capital próprio, né, a gente viu aí no gráfico
que tem essa expectativa de arrecadação, né, de aumento de arrecadação de 10 bilhões. E o mercado está chorando por isso, tá, gente? Então, assim, o juros sobre capital próprio, tá, só para vocês entenderem, ele entra quase como uma manobra contábil da empresa. Por quê? Né, quando a empresa distribui, né, a companhia ali distribui os juros sobre capital próprio, ele entra como uma despesa. Né? Então, ele vai entrar ali diminuindo o lucro. Tá? Então, quando a empresa decide ter aí essa distribuição dos juros sobre capital próprio, que vem ali de uma herança, né, até das correções monetárias, é algo bem antigo ali que foi sendo carregado, é até uma das coisas que a gente fala que é criação brasileira, que tem aqui, o juros sobre capital próprio seria uma dessas tipo jabuticabas, tá? Então, a gente tem essa dedução, né, desses juros, que seria uma remuneração dos acionistas por deixar ali o capital naquela empresa, e não é o dividendo, tá, gente? Eles são coisas diferentes, só que ele entra como despesa, então ele diminui o lucro. Quando a empresa vai pagar a sua tributação sobre o lucro, né, ele tem uma base tributária menor, porque o lucro foi menor, porque teve essa distribuição antes. Então, ele paga menos imposto quando distribui, né, juros sobre capital próprio. Se a gente fizer o cálculo, eu posso até trazer uma tabelinha explicativa para vocês na semana que vem. Se a gente fizer um cálculo de uma empresa distribuindo juros sobre capital próprio e não distribuindo, dá uma diferença ali na tributação paga. E aí tem algumas empresas que se favorecem mais desses juros sobre capital próprio. No caso, as financeiras e algumas empresas aí que também distribuem, né, uma conhecida que sofreu bastante essa semana por isso é a Ambev. Então, o setor financeiro e empresas que se favorecem dos juros sobre capital próprio, né, que tem esse histórico de distribuição maior, acabam tendo aí uma volatilidade, porque o mercado começa a pensar, poxa, se mudar, né, a distribuição, se tiver esse fim de dedutibilidade, ou se mudar a regra da dedutibilidade, isso vai aumentar o lucro, né, porque vai deixar de ter aquela dedução e vai passar a ter mais imposto, e aí eu vou ganhar no final ali menos dividendos. E aí o que o mercado olha também? Os juros sobre capital próprio, quando o investidor recebe, ele é tributado na fonte, tá? Então, por mais que ele seja uma manobra contábil da empresa para ela diminuir o seu tributo, o investidor que recebe paga imposto de renda na fonte, né, sobre essa distribuição. Mas os dividendos ainda não são tributados, né? Então, a gente tem essa mudança aí também, né? Vai passar de um lado, vamos dizer, vai passar de um lado para o outro, mas vai desfavorecer a empresa porque vai pagar mais imposto. E aí as pessoas estão pensando também que vai diminuir seus dividendos, né? Porque vai ter mais imposto. E aí o mercado não gostou, né? Então, em resumo, o mercado pensou, vai diminuir minha lucratividade, vai diminuir o meu dividendo recebido, ou vai diminuir o lucro ali no final, o lucro depois dos impostos. Então, já não gosta, porque só pensa realmente em benefício próprio. E aí a gente teve essa choradeira mesmo, as empresas do setor financeiro caíram todas essa semana, né? A gente viu aí hoje elas podem até estar positivas porque a gente vem num sentimento otimista, mas elas caíram durante a semana toda, né? Sofreram muito e está toda essa discussão para uma arrecadação que vai aumentar em 10 bilhões. Então a gente vê, né, pensando em todo o lucro, em toda a distribuição que se tem, né, é um ponto ali que talvez, né, poderia ter sido ter tido menos importância, menos estrago aí na semana, mas o mercado sempre chora, não tem jeito. Então, Débora, como que abriu então, já que você está falando do nosso amigo mercado, como que ele abriu hoje aqui no Brasil? Ele está animado, ele está triste? Acho que ele também está num sextou bonito hoje, né? Ele sextou com tudo, tá voando o nosso mercado. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, né? Começamos setembro com o pé esquerdo. Então, começamos bem o mês de setembro, não vou falar que começamos com o pé direito. Então, vamos lá, Ibovespa hoje subindo 1,77 depois daquelas quedas que a gente viu acontecendo aí no mês de agosto, né? Um mês bastante aí complicado, né? Um mês que a gente teve várias sequências de queda, não tão grandes as sequências de queda, assim, diria em profundidade, mas em sequência de dias. Né? Então, a gente teve essa longa queda lá no mês de agosto, que começou a mudar nos últimos 8 pregões. Né? Então, um mês bastante ruim por conta das incertezas em relação à China e também aos Estados Unidos. Então, um mês bastante ruim. Então, agora a gente reverte isso porque a gente teve esse PIB surpreendendo
E o payroll também lá nos Estados Unidos, o payroll é o desemprego dos Estados Unidos, eu vou trazer os dados aqui para vocês, né? Mas a gente teve essa notícia positiva hoje, aí vindo tanto do payroll como aqui do nosso mercado, né? Do nosso cenário doméstico, que acaba mexendo com o nosso mercado interno principalmente. Então, um dia muito positivo para o Ibovespa, bastante acima das outras bolsas, né? Quando a gente olha, o Ibovespa subiu 1,75%, a Nasdaq está ali perto da estabilidade, já ficou positiva, já ficou negativa, está oscilando aí entre perdas e ganhos. Ontem se destacou, hoje está sofrendo um pouquinho mais aí, porque ela subiu 32% nos últimos meses aí. S&P 500, 0,44, então em alta, mas nada ali muito surpreendente. A nossa bolsa em dólar, né, que é o nosso índice negociado lá em Nova York, 2,34, então também com uma alta forte. Né, o dólar atingiu as mínimas durante a manhã, chegou a 4,90, agora está em 4,93, mas em queda de 0,5%. Né, e temos aí o petróleo Brent, também subindo hoje, que deve puxar mais um dia as ações de petróleo para cima, porque ontem todas, exceto a Petrobras, foram na esteira e subiram bastante, ficaram entre os destaques positivos. Vamos falar então rapidinho então do payroll aí para a gente fechar o dia, Débora. O gráfico aqui que a gente tem, o payroll para quem não sabe, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, e é importante a gente observar esse dado porque vai pautar a reunião do Fed sobre queda ou alta ou estabilidade da taxa de juros dele, e isso impacta diretamente o nosso dólar. Vamos lá. O payroll, então, é a taxa de desemprego, né? Na verdade, o payroll é um relatório bem completo aí da situação do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Ele era muito esperado hoje, né? E ele surpreendeu, vamos pensar, negativamente para a gente, mas o mercado ficou feliz. E aí eu gosto de explicar esse ponto, né? O payroll era esperado, né? Na verdade, o desemprego era esperado em 3,5%. Então, se esperava uma taxa de desemprego lá nos Estados Unidos de 3,5%. Tá? Para quem está só escutando, a gente não está vendo, nós temos um gráfico aqui com duas linhas. Né? Uma linha azul, que é a projeção do mercado para aquele indicador, e uma linha branca, que é o dado realmente divulgado, que é aí o indicador de fato. E aí a gente vê que a gente teve alguns momentos que a gente teve um descolamento do índice com a projeção, e que agora, né, nesse mês agora de agosto, era esperado um desemprego de 3,5%, mas o desemprego ficou maior que 3,5%, ficou em 3,80%. E o mercado gostou, né? Então, quando eu falo assim, que os interesses do mercado nem sempre refletem nossos interesses, é desse tipo de coisa que a gente está falando. O mercado ficou feliz que o desemprego nos Estados Unidos aumentou, né? E com isso, o Fed pode ter ali o seu reforço de que vai manter as taxas de juros mais mantendo o mesmo patamar e pode começar o corte no primeiro semestre do ano que vem. Então, essa foi a expectativa. Então, o mercado comemorou um desemprego acima do esperado, porque está olhando para os juros dos Estados Unidos. Né? E aí, depois dessa divulgação, a expectativa de manutenção pelos juros na próxima reunião subiu para 93%, estava em 90%, e também essa expectativa de corte no primeiro semestre, que também é bem aguardado esse corte dos juros por lá, começou também a crescer. Sextou então, Débora? Sextamos. Mas sem antes, assim, lembrar que hoje vamos ter uma surpresa aqui para vocês aí. Replay da aula de ontem, da maravilhosa aula lá da Marilene Chauí, junto com o Eduardo Moreira. Para quem não viu, uma audiência espetacular ontem, ó. Vejam, porque tá demais. Então, só hoje o replay tá liberado para vocês. Já entrem aí no site aqui, ó. www.icl.com.br/aula e se inscrevam aí e vejam um replay maravilhoso. E para todo mundo também, continuem aqui hoje aqui com o ICL, que você vai ter às 6 horas da tarde, o ICL Notícias 2, com o nosso querido Chico Pinheiro, o Chico Sá e a Gabi Varela. Então, esse super time aí para falar de todas as notícias e encerrar a semana aí com vocês. E logo depois, claro, o Sinapse, com o César Caleron e a super Robertinha Garcia. Então, sempre um entrevistado novo, sempre uma entrevista sensacional para vocês. Então, fiquem ligados hoje e continue com o ICL agora à noite, Débora. Antes de sextar, né, assistam a aula da Marilena Chauí para não perder esse replay. Eu acho que vai ter surpresa. E também não deixem de assistir aí os programas da noite. Na segunda-feira estamos de volta desde as 7 da manhã com vocês.
Então, um excelente fim de semana a todos e até segunda-feira, né? Até segunda-feira, gente. Tchau, tchau.